Então hoje eu vou falar de um exemplo real e vou colocar também o meu exemplo, né? Vou colocar exemplo aqui dos meus alunos que estão trabalhando aí, eu estou trabalhando com eles e é muito importante você sempre estar alimentando, né, a sua mente, alimentando o seu subconsciente. Você está aqui comigo, nós estamos andando junto e eu tenho certeza que essas dicas vão servir para você. Então, Davi, ele aprendeu, ele errou uma vez Davi errou. Vai falar assim, Davi nunca errou? Não, Davi errou. Uma vez Davi errou. Mas vamos lá, Davi, ele era um cara que controlava muito bem os impulsos. E é muito importante você aprender a controlar impulso. Qual a dica que eu dou para quem precisa controlar impulso? Você precisa reconhecer padrão. Você precisa aprender a reconhecer padrão. E reconhecer padrão é você vir analisando quais foram os pensamentos que você teve antes de você tomar aquela decisão impulsiva. Aí você vem analisando como que foi isso. Você veio ficando nervoso na conversa, a conversa foi indo por um caminho que você não gostou, a conversa foi indo por um caminho que você estava se sentindo incomodado. E aí quando você começar a reconhecer esses pré-impulsos que você tem, antes daquele impulso emocional, de você, sei lá, falar coisa errada, você soltar para fora, né, abrir a boca e ao invés de você ficar quieto, de repente você estourou do nada, você precisa fazer esse tipo de análise. Foi assim que eu vim melhorando, eu era um cara muito explosivo. Era um cara muito... Eu não posso negar que isso ainda está dentro de mim. Que pode acontecer que eu possa explodir uma vez no ano. Que eu possa explodir 2 vezes no ano. Mas não pode passar muito disso. Você não pode passar, você não pode deixar passar disso. Você tem que ir se equilibrando. E como que você vai se equilibrar? Quando você vier reconhecendo esse padrão de impulsos que estão vindo. Então, a hora que vem um pensamento, a hora que você começou a ficar irritado, a hora que você vê que tem alguma coisa te incomodando, você precisa tomar uma decisão de sair daquela conversa. Ou você precisa tomar uma decisão de sair desse ambiente. Você precisa tomar uma decisão para pular fora, sabe? Porque às vezes isso pode comprometer muita coisa na sua vida. E aí você não pode ficar no risco de acontecer. Então lembra que Saul perseguiu Davi várias vezes. E Davi poderia ter matado Saul. Ele teve a chance de matar, mas ele se controlou emocionalmente. Então ele era um cara que ele era equilibrado. Ele era um cara que ele era emocionalmente estável, certo? Mas Davi, ele sabia ser um pastor que ele cuidava das ovelhas e acalmava as ovelhas, mas ele sabia ser um pastor que ele matava leão, que ele matava urso. Então não que você não tenha que ter essas qualidades, porque você pode falar assim, uma pessoa explosiva, uma pessoa mais colérica, uma pessoa um pouco mais, vamos dizer assim, nervosa, ou que toma atitudes, né, às vezes impulsivas, você pode trabalhar e direcionar isso de forma inteligente, a você proteger o teu negócio, a você proteger a tua carreira, a você proteger a tua família. Então, tem homens, né, principalmente homens que vão ter a função, né, de proteção, eles não conseguem fazer esse tipo de proteção. Então, Davi matou um leão, matou um urso, porque ameaçava a vida das ovelhas. Então, olha como tem um significado quando você precisa ser, vamos dizer assim, um monstro, né? Você precisa ser um animal. Davi matou um outro animal. Então Davi é como se tivesse se colocado no mesmo nível do animal, do urso ou do leão, para poder matar. E às vezes você precisa se colocar, porque você tá ali para proteger a vida de algumas pessoas. E você como homem, e muitas vezes a mulher tem que fazer isso. Eu me lembro que minha mãe e meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade. E minha mãe muitas vezes tomou atitude de homem. Ela teve que tomar atitude, vamos dizer, para interferir, né, de forma a nos proteger, certo?
e a enfrentar pessoas, a enfrentar homem, para poder me proteger, proteger minha irmã. Então minha mãe teve que agir, e às vezes mulheres vão ter que agir dessa maneira. Óbvio que você vai ter que ser inteligente, você não vai comprar briga com um cara que é forte, que pode te agredir, mas, sabe, você precisa pôr limite nas situações, e isso ok, mas você não pode usar essa característica sua para perder relacionamentos, para perder oportunidade na sua carreira, para perder oportunidade nos seus negócios, para perder oportunidade em sociedades, né, que você pode, isso pode cansar alguém. Então você tem que ter essa consciência que de repente você pode estar cansando alguém. E aí, pô, você tem que acalmar, você tem que remediar, você tem que recompensar aquilo que você fez, né? Outro dia eu tive uma discussão com alguém e aí depois eu fui lá, acalmei, pedi desculpa, comprei um presente, dei, não no sentido de, vou, sabe, amenizar a situação. Não, porque na verdade um sentimento que você tem honesto pela pessoa e você se sentiu muito mal daquilo que aconteceu. Então, poxa, você consegue, às vezes, tudo bem, você vai falhar uma vez no ano, 2 vezes no ano, ok. Não seja mais do que isso, certo? Mas é importante você lembrar que essa característica sua, ela também pode ser importante para você defender a vida da tua empresa, defender a vida da tua família, defender a sua vida financeira, entendeu? Você tem que agir como um animal, como um leão e como um urso. Mas você tem que ser aquela pessoa também como Davi, a pessoa que vai ser segundo o coração de Deus, ou seja, você vai ser um tipo de pessoa que você vai ser cuidador. Então você vai cuidar de um, você vai cuidar de outro, você vai levar para tomar água, né? O pastor, ele faz o quê? Leva a ovelha para tomar água, ele leva a ovelha para comer, ele cuida da ovelha, a ovelha não tem faro, ele direciona a ovelha. Então você tem que ser esse tipo de pessoa. Dentro da sua casa, a pessoa que é sensível como o coração de Deus, que ele, Jesus se movia de íntima compaixão, né? Ele se movia de íntima compaixão por muitos. E você precisa se mover de íntima compaixão por muitas pessoas. Você não pode se fechar e falar assim, não, eu não tenho mais sentimento de compaixão. Não, você tem que exercitar o sentimento de compaixão. E isso faz parte do quê? Faz parte do homem, da mulher pastora, daquele que vai cuidar da ovelha. E quando eu estou falando isso, a tua ovelha pode ser o teu casamento, a tua ovelha pode ser os seus filhos, a tua ovelha pode ser os seus funcionários. Então você, como liderança, pensando que Deus iria escolher um novo rei no lugar de Saul, ele pensou num homem segundo o coração dele e pensou em Davi. Então por que é importante nós analisarmos a personalidade de Davi? É importante nós analisarmos porque é importante nós modelarmos a personalidade de Davi. Então o domínio emocional que Davi tinha, que é o que eu estou falando agora, é o mesmo tipo de domínio emocional que nós precisamos ter. Lembra, nós somos dominadores. Nós somos dominadores e dominadores dominam o seu emocional. Agora nós somos humanos, temos uma carne, a carne é fraca, às vezes a gente vai escorregar. Se que você de 300 dias por ano, 365 dias por ano, que você escorregue em 10 dias, no sentido emocional de uma discussão mais calorosa, tal. Ok, aceitável. 15 dias eu não estava legal no meu ano. 20 dias eu não estava legal no meu ano. Ok, mas não pode ser que você passe 300 dias que você não vai estar legal no seu ano e apenas 65 dias que você vai estar bem. Não, você tem que inverter isso daí. Então por isso que nós temos que analisar a personalidade de Davi, a identidade de Davi. Porque se Deus escolheu Davi segundo o coração dele, há um segredo em Davi que nós podemos também atrair Deus para nós. Atrair a atenção de Deus para nós. E é o quê? É ter um coração segundo o coração de Davi. E esse coração de Davi, como eu falei há pouco, é o quê? São os extremos que são importantes, tanto na íntima compaixão. Então nós vamos ser aquele pastor, aquela pastora do nosso negócio, da nossa família, dos nossos funcionários. Nós vamos ser aquele pastor que vai ter íntima compaixão no momento que precisar. Mas também no momento que precisar nós vamos nos levantar como um bicho, como um animal para proteger as nossas ovelhas.
E aí a nossa família, nossos filhos, nosso negócio, nossos funcionários, tudo aquilo que está envolvendo a nossa vida. Nós sabemos ser esse animal, mas durante a maioria do tempo no ano, nós vamos passar o quê? Nessa faixa central, na faixa de equilíbrio. E aí, quando precisar agir na faixa fora do nosso equilíbrio, nós vamos ter mais íntima compaixão, nós vamos ter. Quando nós precisamos ser um pouco mais animal, um pouco mais bravo, um pouco mais, entre aspas, até violento, porque Davi matou um leão, matou um urso. Você pode falar, pô, ele usou de violência. Ele usou para proteção, mas às vezes você vai ter que usar para proteção. Não estou falando de violência de pessoas, de bater, mas você tem que se levantar como um leão, você tem que se levantar como um urso para brigar com o leão, para brigar com o urso. Então, isso daí vai acontecer muito no espiritual, vai acontecer muito no emocional, vai acontecer muito na tua atitude. De você falar assim, não, agora é um período que eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais tarde, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais. Então você vai ter que ser um leão para quê? Um animal tal para proteger o teu negócio. Para fazer o teu negócio não ser impactado por uma ameaça. Então tem algo ameaçando você, tem algo ameaçando a tua família, tem algo ameaçando a tua vida. Então você vai ter que se levantar. Não tem essa. Davi, o pastor, segundo o coração de Deus, foi escolhido por Deus, matou um leão, matou um urso. E depois, sentindo a dor de Deus, ele matou um gigante, certo? Ele sentiu a dor de Deus. Então nós vamos encontrar essa maturidade, quando a gente chegar lá numa maturidade, que nós vamos ser aquelas pessoas visionárias, que nós vamos ficar atentos à dor de Deus. Onde está doendo, né, para Deus no ambiente em que a gente está inserido. Onde é a dor de Deus que isso está doendo? Poxa, eu tenho que entrar ali. Eu posso ajudar ali. E eu vou ajudar ali. Certo? Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o valente. E o que domina seu espírito do que toma uma cidade. Certo? Então você precisa investir mais no teu equilíbrio do que investir na tua valentia. Invista mais no teu equilíbrio, no teu espírito, no seu domínio emocional, do que você falar assim, eu vou ganhar um território, vou ganhar uma cidade. Não, invista no teu equilíbrio. Você vai ver que isso aí vai fazer você chegar no topo, assim como Davi chegou. Davi foi escolhido por Deus, porque Davi decidiu dominar o espírito dele. Ele dominava muito mais o espírito. E Deus e Jesus era um dominador do próprio espírito. A não ser uma vez que Jesus entrou no hall do templo e eles estavam fazendo do hall do templo uma prostituição, no sentido de vendas, né, de animais, de coisas que Jesus viu ali, dobrou uma corda e destruiu. Mas tirando isso, ele foi como um homem, né, ali, como Deus, usando do próprio coração. Todas as pessoas que vinham carentes e vinham com uma doença e vinham com uma necessidade para Jesus, nenhum deles foi mandado embora, né, por Jesus sem ser atendido. Todos foram atendidos, certo? Então que você seja uma pessoa que quando algum problema chegar diante de você, alguma necessidade chegar diante de você, que você possa ser essa pessoa que resolva, que você possa ser um tipo de Jesus, né? Um homem segundo o coração de Deus, para que você possa atender, tá bom? Segundo ponto, que é muito importante, que pode tirar a gente do nosso equilíbrio, é em relação à nossa família, né? Nós estamos no nosso dia a dia, trabalhando, fazendo tal. Davi estava na mesma situação, ele estava indo para a guerra, essa era a função dele. E quando ele volta para Ziclague, a família é sequestrada. A família de todos os homens é sequestrada. E ele chora. Então você vê, primeira coisa, que não existe aquele tipo de pessoa que quando tem uma perda, ou quando tem uma aparente perda, ela caia no choro. Porque ali eram homens valentes e eles caíram no choro. Eles choraram. Então, lembra que Jesus chorou quando Jesus está chegando ali para curar, para ressuscitar Lázaro? Jesus também chora. Então, nós temos um Deus que é um Deus que ele não tem problema de demonstrar as emoções.
E isso é uma coisa natural. Tem muita gente que fala assim, você não deve chorar, você não deve isso, você não deve aquilo. Não, há momentos na nossa vida em que a gente vai chorar, em que a gente vai demonstrar nossa vulnerabilidade, em que a gente não pode ser forte o tempo inteiro. E isso não é possível a gente ser de uma forma que não segure as emoções. Então você sentir aquela emoção, extravasar naquele momento a emoção, também é uma sabedoria emocional. Porque você extravasa, você não fica preso com aquilo. E foi nesse extravaso, né, de Davi e dos homens que estavam ali, que eles recuperaram as forças. Então você vê que quando você chora, tal, há um momento em que você recupera as forças, e eles foram para buscar a família que estava sequestrada aí pelos amalequitas, e trouxeram a família de volta. Então você vê que muitas vezes você liberar a sua emoção faz com que você se reerga e faz com que você junte forças. O corpo, ele é feito dessa forma, né? Ele recupera a energia. Então você tem uma condição de recuperar a tua energia. Você toma uma água, você come alguma coisa, você raciocina, você relaxa, e você raciocina, pensa, junta as forças e vai. Então você consegue, vamos dizer, recuperar as tuas forças. Não tem problema. Se acontecer alguma coisa de errada na sua vida e você estava chorando, ok, não há problema nenhum. O problema é ficar prostrado no choro, que não é o tipo que Davi faz. Davi não fica prostrado no choro. Davi é um dominador. Eu sou um dominador. Eu sou um dominador. Eu domino, eu me deixo extravasar no meu choro, porém eu não fico preso no choro. Até Deus colocou limite para o luto, né? O povo tinha perdido Moisés e Deus deu 30 dias de luto. Passou esses 30 dias, eles tiveram que entrar na Terra Prometida, entendeu? Eles tiveram que assumir o propósito deles, eles tiveram que assumir a vida deles. Então é assim que funciona. Davi teve que ir recuperar a família. Então está no momento de você recuperar aquilo que você perdeu. Está no momento de você ser inteligente e juntar força, sabedoria emocional, para que você possa buscar aquilo que foi roubado de você. Alguém levou isso daí de você. Alguém roubou isso daí de você. Que não tem direito de permanecer com aquilo que é teu. E você precisa roubar. Roubou tua alegria, roubou tuas finanças, roubou tua dignidade, roubou a tua honra, e você vai ficar prostrado como um fraco, como uma fraca, certo? Uma pessoa que não se domina, e você tem que mostrar para, o mundo espiritual, e você tem que mostrar muitas vezes para a sua família, para a tua esposa, para os seus filhos, para o teu pastor, para a tua igreja, para as pessoas que te admiram e que gostam de você. Você tem que mostrar, você tem que se preocupar com isso daí. E Davi levava isso daí com ele. Ele levava essa honra de ele ser a reputação de Deus, por Deus ter o escolhido. E você leva a reputação de Deus por Deus ter te escolhido. Não fique prostrado, não fique prostrada, certo? Vamos começar a mudar o nosso emocional. Final de semana está entrando e o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Então, se você se sentir doído aí no teu coração e você está sentindo tal, o seu espírito vai se abater. Mas se você colocar na sua cabeça, colocar na sua face o sorriso, e você começar a colocar isso para dentro de você, você vai aformosear o seu rosto, você consegue mudar o seu emocional e você começa a agir, tá certo? Então, resumo, Davi aprendeu a dominar os impulsos, e você precisa dominar os impulsos. Apesar das emoções intensas que a gente vive hoje, você tem que, controlar o seu emocional e ser um dominador. Por isso que eu coloquei o nome, né, da minha empresa Dominador, né, a comunidade Dominador 360, é você dominar 360 graus as áreas da sua vida, tanto financeira, quanto espiritual, quanto relacional, quanto emotiva, quanto tua saúde física. Então você tem pilares na sua vida que você precisa estabelecer.
Então Davi não revidou Saul. Davi no momento precisou matar o leão e o urso. Ele foi o monstro que ele precisava ser, entre aspas, e ele foi o cara de íntima compaixão que ele precisava ser quando ele cuidava das ovelhas. Então existe também, gente, né, indo para a parte 2 dessa live, existe o que? O domínio espiritual. Davi buscava constantemente em Deus, que é onde você tem que buscar, onde nós temos que buscar. Nós não podemos deixar a nossa vida entregue ao léu. Então mesmo Davi sendo rei, porque ó uma chave, quando a pessoa às vezes chega no topo, ela se esquece. Deus mesmo, ele fala isso nos profetas. Ele fala isso, poxa, vocês não tinham casa, agora vocês têm casas. Vocês não tinham colheita, agora vocês têm colheita. Vocês não tinham uma vida confortável, agora vocês têm uma vida confortável. E a última coisa que vocês estão pensando é na minha casa. A última coisa que vocês estão pensando é em mim. Né? A última coisa que vocês deixaram aí e Davi não deixava como a última coisa. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele alcançando o topo, isso é importantíssimo. Existe o versículo, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas quando você estiver no muito, você tem que se lembrar. Seja no pouco, seja no muito. Mas Davi buscava constantemente em Deus, mesmo sendo rei, guerreiro, pecador. Ele se arrependeu, ele buscou em Deus quando ele caiu em si. Então quando você cai em si, você se arrepende. Isso também é buscar a Deus. Então Davi, nas várias fases da vida dele, nos vários momentos da vida dele, ele constantemente buscava a Deus. Ele não buscava a Deus só quando ele tinha dinheiro, ele buscava a Deus quando ele não teve, ele buscava a Deus não quando ele tinha saúde, ele buscava a Deus também quando ele não tinha saúde emocional ou saúde física. Tem alguns salmos dele que fala sobre isso. Então Davi buscava a Deus em todos os momentos, constantemente. Em todos os teus caminhos, reconhece o Senhor, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então quando você investe no teu relacionamento com Deus, você busca um domínio espiritual. Um domínio espiritual. Ó, eu estou falando nessa live aqui dos pilares da sua vida. Então, o domínio emocional, que eu falei primeiro, agora eu estou falando do domínio espiritual, porque é muito difícil você estabelecer um domínio espiritual se você não tem um domínio de alma e um domínio de emocional teu. Você não consegue ajoelhar para orar, você não consegue ler a palavra, então você tem que arrumar equilíbrio emocional para ir para o espiritual. E Davi é um cara que ele guiava a vida dele espiritual, era um cara que estava preparado o tempo todo para ouvir a voz de Deus, e não estava nunca no automático, não, ele estava ali procurando saber o que Deus tinha para ele em cada momento da vida dele, tá bom? Então o domínio espiritual tem que acontecer na sua vida, você tem que ir buscar se equilibrar e através desse equilíbrio se prostrar a Deus, investir no teu relacionamento com Deus. Então acordar, faz o exercício lá, o 3x3. 3 gratidões em 3 minutos. E você vai colocar a primeira gratidão. Agradeço, Senhor, por estar levantando mais um dia. Tem mais, Senhor, um dia pela frente. Obrigado, Senhor, por ter me dado fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por estar conduzindo os meus passos. Obrigado por me dar saúde. Obrigado por me dar temperança, me dar equilíbrio. Fazer do meu dia um dia gostoso, um dia agradável, um dia alegre. Não importa o desafio, eu acordei. E eu cheguei até aqui. Continua comigo, Senhor, porque eu continuarei contigo. Então você vai fazer o exercício 3x3 que eu ensino. 3 gratidões em 3 minutos. E você vai para a segunda gratidão. Segunda gratidão, tua esposa, teu esposo, é o teu lar, é a tua casa, sabe? É o ambiente da tua casa, é aquilo que Deus já fez por você, até os dias de hoje, mesmo diante das dificuldades, você chegou até aqui, você veio até aqui, Deus te conduziu até aqui. Então, você põe aí a segunda gratidão no segundo minuto e a terceira gratidão no terceiro minuto. Faz esse exercício 3x3. A hora que você acorda, coloque isso daí. Você acordar como gratidão, gente, a gratidão
ela é um tipo de sentimento que vem no coração que ela manda embora a angústia, ela manda embora a ansiedade, ela manda embora o medo. Porque no final você vai estar dando um reconhecimento para Deus que o que você já tem, você já é satisfeito. Então você não tem ansiedade pelo futuro. Não, você já é satisfeito. Você está dizendo para você mesmo. Você está colocando isso para você mesmo, embora você está dizendo para Deus. E isso traz um gatilho para a tua manhã diferenciado, entendeu? Então, Davi, ele do espiritual, ele resolve, vamos dizer, o emocional, ele resolve o espiritual, ele consegue ter sucesso nesses dois pilares e ele vem para o pilar relacional. Davi, ele era intencional nos relacionamentos, com Jonatas, com os valentes, com Deus. Então nós temos que ser intencionais no nosso relacionamento. Nos nossos relacionamentos, nós não podemos deixar a coisa ir sem nós cuidarmos disso daí. E o relacionamento de lealdade com Jonatas que ele cria é o relacionamento em que, quando ele vence o gigante e ele vai entrar no palácio, Jonatas tira a capa de herdeiro do trono, de príncipe, e coloca em Davi. Então muitas pessoas vão ser portas na tua vida. Muitas pessoas, muitos relacionamentos vão servir de porta. Davi, ele passa pela porta de Jonatas para ele poder assumir o trono. Então, às vezes você acha que seu milagre vai cair do céu, no sentido espiritual. Um anjo vai vir, vai trazer, vai estalar o dedo e vai acontecer. Mas às vezes, gente, o seu milagre ele está através de uma pessoa. Ele está através de uma porta. Talvez eu esteja sendo um milagre aqui na vida de alguém nessa tarde aqui, no começo da tarde. Por quê? Porque eu estou sendo uma porta para levar você para um outro patamar. Então, Jonatas levou Davi para um outro patamar. E a partir dali, Jonatas vai ser leal a Davi, Davi vai ser leal a Jonatas. E surge um amor, né, entre os dois. Então eu procurei desenvolver isso com o meu mentor. Né? Eu procurei desenvolver essa lealdade com o meu mentor. E o meu mentor começou a desenvolver comigo. Então aquilo que você investe, você colhe. As pessoas acham que ela tem que esperar o mentor sempre ser com ela, mas ela nunca ser com o mentor. E ela confunde a amizade com algo de propósito. No caso dos dois, eles sabiam exatamente aquilo que Deus estava querendo. E é muito importante na vida de duas pessoas que estão se relacionando, em que uma pode ajudar a outra, elas entenderem que elas estão ali por propósito. Então mesmo numa sociedade, mesmo num casamento, mesmo numa amizade de duas mulheres ou de dois homens, sabe? Muitas vezes na igreja, você tem ali pastores, presbíteros, diáconos, essa relação de hierarquia. É muito importante todo mundo saber que está envolvido dentro de um propósito, dentro de algo que Deus quer. E o domínio relacional, ele vai muito a isso, ao valor que você reconhece dentro daquela relação que você está criando com a outra pessoa. Então o domínio relacional é você ter esse discernimento que existe algo nessa relação onde a somatória dessa relação vai fazer com que saia daí um filho do quê? Um propósito. E aí esse casamento que há entre Davi e Jonatas, sai daí o quê? O acesso de Davi ao trono. E Davi vai para o acesso ao trono, que é aquilo que o propósito de Deus ele ensina, né? Ele mostra o quê? Que, poxa, Deus marcou aquele encontro para aquilo ali pudesse se realizar de forma que Davi tivesse acesso ao trono. E você vai ter amizades. Eu tive uma amizade, ainda tenho uma amizade com um mentor meu em Israel, um judeu, que ele era comandante do exército de Israel, e ele cuidava ali da fronteira entre Líbano e Israel. Então ele lutava contra o Hezbollah, e o Hezbollah ali é um exército ali do Líbano, né, um exército, não é nem exército, né, os caras são terroristas que ficam ali no Líbano e atacam Israel. E esse mentor meu, ele era comandante da infantaria que cuidava da fronteira.
E ele foi um cara que eu aprendi muita coisa. E nós tivemos um casamento. E esse casamento fez com que um propósito se cumprisse. Tanto para um lado dele, que Deus teve um propósito para o lado dele, quanto para o meu lado, que Deus teve um lado. Deus teve um propósito de me enriquecer no sentido de eu ajudar a igreja, de eu fazer as coisas acontecerem para o ministério de Deus através da parte financeira que eu recebi dessa parceria. Então você conhece pessoas que abrem portas, acessos para você que não haveria antes. Então eu hoje, né, sou um multiempreendedor e muita gente me procurando. Eu tenho, né, uma posição de vice-presidente. Estou trocando, mas não posso falar ainda, tem algumas coisas. Mas vamos dizer, eu tenho acesso na América Latina inteira hoje. Por quê? Porque foi me aberto a porta por um outro mentor, que inclusive ele escreveu no meu livro, né? Tá atrás, eu não sei se eu tô com o meu livro aqui. Ó, meu livro tá aqui, tá vendo, ó? Aqui tá escrito Harel Givon. Tá vendo aqui? Ele é CBO, né? E ele fez aqui uma menção no meu livro. Então, um cara que também foi um tipo de mentor que me abriu as portas da América Latina. Então eu tive acesso à América Latina, trabalhar na América Latina, porque uma pessoa abriu as portas para mim da América Latina e me nomeou para ser, né, head de vendas para a América Latina, vice-presidente de vendas para a América Latina. E foi isso que eu, vamos dizer, nos últimos anos estou fazendo e continuo fazendo, vou continuar fazendo, porque tem muito valor nesse trabalho. E eu vou continuar fazendo. Então, Davi, ele era intencional. E você precisa ter intencional. Ó, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que irmão. O que isso diz? Que além de você ter muitas amizades, você precisa desenvolver amizades com pessoas que vão se tornar um tipo de irmão. Então, você vai pegar, as pessoas falam da paixão, né, entre Davi e Jonatas, que era uma coisa muito forte. Você vai ver que vão ter mulheres que vão desenvolver uma amizade muito mais forte do que desenvolveu com a própria irmã de sangue. Você vai ver homens que vão desenvolver amizade que desenvolveu, é muito mais forte do que desenvolveu com o próprio irmão de sangue. E aí, o amigo se torna mais chegado que irmão. E aquilo ali constrói. Então, a amizade, ela é intencional. Óbvio que tem que ser recíproco. Só que você vai ver que quando você tem uma amizade com um tipo de mentor, você precisa desprender energia para poder estar com esse mentor, para poder aprender. O problema é quando você não reconhece, que aí você se põe no mesmo nível, tal, e você, né, porque às vezes acontece isso. A pessoa, ela acha que ela se tornou maior do que o mentor. Então ela não tem um posicionamento de humildade, de submissão. E ela confunde as coisas. E isso pode muito atrapalhar, né, essa abertura de outras portas que vão acontecer. As pessoas confundem. E isso vem do sentimento humano, do orgulho, da soberba. A pessoa que é difícil, né, de se relacionar, de se submeter. Ela fala, mas só eu vou, mas só eu faço. Já viu? É a pessoa que está presa no orgulho. É a pessoa que está presa, a pessoa não está na humildade. Ela acha que ela também tem muito valor. E no caso, eu tenho certeza que a maneira que Davi tratava Jonatas, né, constrangeu Jonatas. E a maneira que Jonatas tratava Davi também constrangeu. Então você tem que se cercar de pessoas que te empurram para cima. Não as que te drenam. Sabe, um dreno? Que você coloca o dreno aqui e ele vai, né, você vai perdendo sangue. Você vai perdendo sangue. Tem pessoas que são sanguessugas. Tem pessoas que são sanguessugas. Elas te sugam demais. E elas tiram energia de você demais e não oferecem nada em troca. Então, você precisa estar cercado de pessoas que vão te jogar para cima. Eu falei ontem de Sansão, e Sansão pagou um peso muito grande porque não soube se relacionar. Ele não soube. Ele, sabe, além de ser boca aberta,
confiou em pessoas que ele não deveria confiar. Ele não soube reconhecer o padrão de pessoas que vão te jogar para cima e o padrão de pessoas que jogam você para baixo. Entendeu? A Bíblia é muito clara quando ela ensina sobre os iracundos. Você não ter amizade com os iracundos, entendeu? Isso vai te trazer problema. As pessoas que, né, estão ali dentro das más conversações, que corrompem os bons costumes. Então isso é um padrão. Se você está andando com alguém que está nas más conversações, corrompem os bons costumes. E você que era uma pessoa que agia certo, agia bem com todo mundo, você passa a agir mal, né? Você passa a agir de uma forma errada, entendeu? Então você precisa reconhecer padrão. Reconhecer padrão é uma outra coisa que também eu ensino, que é importante para cada passo na tua vida, cada pilar da tua vida vai ser importante. Olha Davi no pilar financeiro. Davi prosperou como líder, ele prosperou como estrategista, ele prosperou como gestor de recursos e ele preparou tudo para a construção do templo. Milhões em ouro, em prata, em madeira, ele preparou tudo, a planta, ele preparou para Salomão. Então ele foi um cara que prosperou, ele prosperou em várias áreas, inclusive como pai, como marido. Ele teve situações dentro da casa dele, que ele enfrentou problemas ali, entendeu? Mas ele, em 1 Crônicas 29, ele junta recursos para o templo, mesmo sabendo que não será ele quem construirá. Isso é trabalhar por propósito. Eu estava ouvindo o Warren Buffett e estava ouvindo também outros empresários que têm aí 85, 90, 92 anos, que estão trabalhando com empresas startups. O cara com 92 anos, talvez ele não tenha mais 5 anos de vida. Ele está trabalhando numa empresa que só vai começar a lucrar daqui 10 anos. E ele não vai estar mais aqui. Mas ele trabalha. Então, essas pessoas trabalham por missão. Essas pessoas trabalham por visão. Trabalham por propósito. Se você não colocar uma missão na tua vida, na tua empresa, naquilo que você faz, se você não colocar um propósito naquilo que você faz, você não vai chegar longe. Você vai desistir em algum momento. No momento que você ficar doente, no momento que você estiver mais cansado, no momento que... você fala assim, eu vim fazer essa live aqui, Pastor Sam tá todo dia 100%, blá, blá, blá. Hoje eu vim fazer essa live super cansado. Eu cheguei em casa hoje, era 4 da manhã, né, pra dormir e tal. Então, é muito puxado, as coisas são muito puxadas. Às vezes, você vai ter um dia mais cansativo. Mas eu tô aqui, eu tenho um compromisso. Eu tenho algo muito maior que eu tenho uma missão. Então Deus vai trazer as pessoas aqui para minha live. Não sou eu que vou trazer. Não sou eu que vou. Não, Deus vai atrair, eu tenho certeza. E tem atraído. Certo? Tem atraído. Então, mas às vezes você está cansado e você precisa passar por cima do teu cansaço. Você precisa ser mais forte que teu cansaço. Você só vai ser se você tiver uma missão. Você só vai ser se você tiver visão. Você só vai ser se você tiver um coração voltado para fazer algo de melhor, de bem para as pessoas que você pode fazer. Entendeu? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E às vezes muita gente já me falou, você vai ficar em live com 10, 20 pessoas e tal, não sei o que. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se eu não honrar os 10, Deus nunca vai me dar os 10 mil, entendeu? Se eu não honrar as 10 pessoas que estão na minha live, fiel no pouco, Deus nunca vai me dar 10 mil, sobre muito te colocarei. Sempre minha vida foi assim. Então, os planos bem elaborados, que o meu plano está elaborado debaixo de uma missão, eu sei que vai me levar à fartura, no sentido de eu colher isso no meu futuro. Mas o apressado, que ele quer as coisas, ele acaba sempre na miséria. Por quê? Porque ele desiste. E eu não sou o tipo de pessoa que desisto das coisas. Entendeu? Eu sei aonde exatamente as coisas me levam. Tanto de ser produtivo quanto no financeiro. Então, aquele que semeia, aquele que é melhor dar do que receber. O que semeia mais, colhe mais. Entendeu?
Então, aquele que semeia, colhe. O que semeia mais, colhe mais. Eu aprendi a semear. E eu aprendi a semear mais para colher mais. Eu aprendi dar, é melhor dar do que receber. Então, eu estou aqui dando, né, para vocês aí, né, tudo isso que está saindo dentro de mim, daquilo que Deus colocou. Então, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentam dores. Aquilo que vem do Senhor permanece na tua vida. Ele te enriquece e não traz dor junto. Então, você tem que se fazer essa pergunta. Eu tenho visão de futuro, porque Davi teve visão do templo, e ele preparou tudo para Salomão conquistar. E ele fez por missão, gente, por propósito. Então, quando você faz por missão, por propósito, você tem essa visão, você vai chegar lá. Então, você tem uma visão clara do teu futuro? Você está plantando com inteligência? Ou você só está reagindo ao que aparece na tua frente? Você está plantando com inteligência. Então, vamos para a próxima parte, certo? Próxima parte. Retomar o domínio após uma falha, após uma queda. E é isso que eu quero falar aqui. Então, Davi caiu, mas não ficou prostrado. Então, isso também é ser um dominador. Dominador não é só você falar assim, você é a pessoa perfeita. Porque ninguém é a pessoa perfeita. Ninguém é o empresário perfeito. Ninguém é o chefe perfeito. Ninguém é o pai perfeito. Perfeito só tem um. Perfeito só tem um. Agora, Davi caiu e o domínio que você tem, que Deus te deu ele não ficou prostrado. Ele se arrepende. Isso é um domínio que Deus deu. Quando você se arrepende, você encontra misericórdia. Ele se arrepende, ele muda e ele continua a missão dele. Mesmo as pessoas sabendo de tudo aquilo que aconteceu. Mesmo o reino sabendo de tudo que aconteceu. Você fala, Davi não está nem aí. Não é questão de Davi não estar nem aí. Questão que Davi não abriu mão do propósito dele. Então, mesmo ele tendo uma falha, mesmo ele caindo, ele não ficou prostrado. Ele usou uma ferramenta que Deus deu para você recuperar o domínio, que é o quê? Arrependimento. Quando você se arrepende, você encontra misericórdia. Olha esse Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem gente que ela encobre as transgressões dos filhos, encobre as próprias transgressões, encobre querendo mostrar uma família perfeita, entendeu? E jamais vai prosperar. Jamais. Mas o que confessa e deixa, porque tem o que confessa, mas não deixa. Certo? Agora, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. E Davi fez isso. E Davi alcançou misericórdia. Então o que você precisa fazer na sua vida? Confessar as tuas transgressões. Você precisa deixar as suas transgressões. E você precisa se levantar e continuar trabalhando no seu propósito. Tá bom? Não olhe para o dia de ontem, olhe para o dia de hoje, de amanhã. E você começa, sabe, dentro de você falar, mas hoje as pessoas elas são muito orgulhosas. Mas o fulano ficou sabendo do meu problema. A fulana ficou sabendo, que se lasque. Se arrepende, cara, se limpa. Deus, ele não vai te olhar como pecador. Não, ele vai te perdoar, vai te colocar para frente, você vai seguir. Não importa quem tá, sabe, do lado. Davi não se importou com o reino todo, sabendo o que ele tinha feito. Ele olhou para o propósito dele e continuou caminhando. Isso não quer dizer que eu posso falhar quantas vezes eu quiser. E eu posso me arrepender quantas vezes eu quiser. Primeiro que Deus conhece seu coração. E às vezes a pessoa se distraiu, teve um problema, tal. Ok, agora, você se tornar um fanfarrão não dá. Entendeu? Um fanfarrão não tem como. Fanfarrona. É o quê? Eu faço o que eu quero, caio a hora que eu quero, gosto de ficar na lama. Não, o filho pródigo, ele só voltou para a casa do pai quando ele caiu em si. Então, tem pessoas que não caem em si. E elas vão ficar vivendo aquilo que o filho pródigo viveu. Perdendo.
perdendo, uma vida perdedora, uma vida perdedora. Ela acha que tá ganhando, tá sendo a espertinha, tá sendo espertinho. Eu sou o bonzão, eu sou o bonzão, eu sou o articulador, o manipulador, eu faço coisa errada ali, ninguém sabe, e bababá, eu faço ali, eu faço isso, faço aquilo, tô vivendo, sou espertão. Olha, que nem dizia meu avô, o castigo vem a cavalo, ele não vem na hora, ele vem a cavalo, ele não vem de Ferrari, não, ele vem a cavalo, passinho atrás do outro, e uma hora ele chega. Mas quem então confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, você precisa se levantar. Ver o que você precisa confessar, o que você precisa deixar, se levantar hoje e você vai se transformar numa pessoa forte emocionalmente, porque acaba que isso tudo, a misericórdia de Deus te alcançando, o Espírito Santo agindo dentro de você, vai tirar qualquer culpa, qualquer peso, qualquer algo que possa te atrapalhar e fazer você andar uma pessoa leve, e uma pessoa leve, sabe, sem ela, sabe, a mania da conspiração e tal, uma pessoa cismada, uma pessoa que tudo tem alguma coisa, tudo por trás estão fazendo alguma coisa, tudo está acontecendo por causa de alguma coisa, que ninguém é bom, que eu tenho que me proteger e bababá, sabe esse tipo de pessoa? Uma pessoa que emocionalmente ela não é livre, não é liberta, ela não é curada, entendeu? E aí você fica preso, você não vai cumprir propósito. Então vamos lá, Davi não era perfeito, mas tinha um coração ensinável. Então você precisa exercitar o seu coração a ser um coração ensinável. Entendeu? Então eu tenho um coração ensinável. Eu tenho um coração ensinável. Segundo, uma pergunta para vocês. Qual área você precisa dominar urgentemente? É a relacional? É a espiritual? É a emocional? É a financeira? Você precisa dominar a sua saúde física? Qual a área da sua vida que você precisa dominar? Invista nessa área. Então, eu te convido para quê? Para essa jornada que nós estamos fazendo todos os dias, nesse horário, 12h45. E eu vou até 12h30, eu vou até 1h30, 1h40, 1h45, 1 hora mais ou menos de live, trazendo para você um conteúdo para te deixar forte, deixar dominador, dominadora em todos os pilares da sua vida, e você vai encontrar sucesso em todos os pilares. Então, em nome de Jesus, que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ser um tipo de pessoa que confesse nossas transgressões e que a gente possa deixar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de laço que o inimigo colocou na nossa vida, que a gente possa encontrar a misericórdia vindo do Senhor, o Senhor que é bom, que Ele possa nos renovar o nosso espírito, renovar a nossa mente, para a gente poder enxergar perfeitamente o plano que Ele tem para nós, e nós não ficarmos presos em coisas humanas dentro de nós. Então, cada paizinho aí, cada mãezinha, cada filho, cada empresário, cada trabalhador que está nessa live, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus, que Deus, sabe, Tu nos instrua, Senhor, eu te peço, cada um de nós, e a gente possa acordar talvez de situações que a gente não está enxergando, a gente precisa tirar as vendas que estão limitando a gente a enxergar, e que a gente possa, Senhor, cada dia mais ir melhorando, que seja um final de semana abençoado, final de semana de bênção, que entre uma semana maravilhosa, e em nome de Jesus grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então que você sinta alegria, que você sinta alegria, que a alegria do Senhor entre no seu coração, e que você possa nesse final de semana passar com a sua família, sabe, leve, e você possa ter de repente experiência que você nunca teve, e eu sei que o Espírito Santo de Deus vai tomar conta aí da tua casa, do teu lar, das tuas coisas,
Deus é um Deus que ele tá apto para nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. É muito, muito importante nós trabalharmos em nós mesmos, sabermos que nós temos que melhorar, fazer cada dia melhor. Você precisa melhorar, você precisa fazer cada dia melhor, você precisa investir em pilares, em áreas da sua vida. Então, trabalhe sua consciência, trabalhe esses pontos que você tem enxergado, aquilo que você não está vendo ainda, não tem como trabalhar, mas aquilo que você viu, não deixe de trabalhar. E mais importante de tudo, Deus ele se move de íntima compaixão. Quando ele vê que você está se movendo para você melhorar como pessoa, melhorar como chefe, como, sabe, profissional, como empresário, como pai, como mãe, quando ele vê que você está investindo nisso, ele é um Deus que trabalha junto com você. Ele é um Deus que te pega pela mão direita, te conduz. Então, Jesus, né, o Espírito dele está aqui. Jesus, ele é um Deus que desceu do céu, que habitou entre nós. Hoje ele está Espírito em verdade. E ele tá, você não está vendo, mas a mão, ele está te pegando pela mão direita. E ele vai te conduzir. Confia, confia. Confia nisso que eu estou te falando. Não importa, não olha as tuas faltas. Não, importa que você olhe que você tem um Deus que ele se move de íntima compaixão pela tua vida e ele te conduz. Certo? Quando você tem essa boa vontade, principalmente, ele é um Deus que cuida de você e vai te ajudar. Então nós vamos estar de volta aí na segunda-feira, 12h45. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Sabe, se alegre com a sua família, não deixe nada roubar a sua alegria. Não deixe nada roubar, não olhe para as coisas materiais. Olhe, seja grato, lembra do exercício 3x3. 3 gratidões em 3 minutos, todos os dias de manhã. Você vai acordar desse jeito. E eu tenho certeza absoluta que sua vida começando com gratidão, teu dia começando com gratidão, você já muda o gatilho da tua vida. E você vai começar a fazer as coisas por prazer, por querer mais e não por precisar de mais. Por querer mais. Entendeu? Porque Deus tem propósito para se cumprir através de você, certo? Então Deus abençoe. Em nome de Jesus, segunda-feira estaremos de volta. Se Deus quiser, como diz minha mãe, Ele quer. Nós vamos estar aqui segunda-feira para cumprir propósito. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos vocês aí que mandaram mensagem. Ó, tem bastante gente aí que